Bom dia, hoje eu estou aqui com o Roberto Fonseca, da BioArte, para mais um Medical Talks. Roberto, obrigada pelo convite. Eu quero que você se apresente e também apresente a BioArte para a gente, por favor. Ok, muito obrigado. Nós que somos agradecidos aí pela oportunidade. E eu sou da área comercial da BioArte, voltado para o mercado de biossegurança, tá? E aí todo o envolvimento não odontológico, chamemos assim, né? A área odontológica tem uma, uma área específica também comercial, e vocês vão entender por que eu vou explicar agora da criação da empresa. E dentro dessa área de biossegurança, a gente atua tanto na área médica, quanto veterinária, quanto de beleza e vários outros segmentos. Mas a BioArte é uma empresa nacional, tá? Criado há mais de 40 anos por um senhor chamado Germano Piscin, e que, diante de uma oportunidade, na verdade, uma solicitação de um amigo, ele começou a desenvolver equipamento para a indústria odontológica, ou seja, equipamentos voltados a dentistas, coisa que na época, década de 70, era importado e que tinha um custo e uma aplicação muito grande. Ele começou a desenvolver no Brasil e obteve um sucesso muito grande. Diante de alguns produtos que começaram, eles foram ampliando. Hoje, depois de mais de 40 anos, a BioArte é líder do mercado odontológico. Tá? Nós hoje temos equipamentos em todo o país, absolutamente todo o Brasil, e, além de tudo, exportamos para mais de 70 países nos 5 continentes. E em vários desses países também somos líderes no mercado, principalmente na área voltada à odontologia, em equipamentos que não são, às vezes, nem são de biossegurança, inclusive. Dentro desse desenvolvimento, a BioArte chegou à necessidade no mercado odontológico da área de biossegurança, ou seja, na parte de esterilização de instrumento, de ferramental. E a partir do momento que ela chegou nesse ponto de desenvolvimento, essa linha de produtos ela passou a ser aplicável também fora do mercado odontológico, tá? No caso, o mercado médico, o mercado veterinário e vários outros. Tá? Então, esse foi o caminho da BioArte, tá? Uma empresa que nós estamos hoje no interior de São Paulo, em São Carlos, a 220 quilômetros da capital, num crescimento muito consciente, tá? Muito consciente, uma empresa enxuta e muito bem administrada e estruturada naquilo que é fabricação, naquilo que é projeto, naquilo que é desenvolvimento, buscando oferecer para o mercado o que é de melhor na tecnologia mundial. Tá? Essa é a história da BioArte. E essa questão que você falou, quando vocês chegam, né, a empresa vai crescendo, primeiro no ramo odontológico, depois na parte de biossegurança, e acaba que nessa parte de esterilização vocês podem atender vários mercados, né? E uma coisa que Exatamente. é super importante, que eu acho que tem, talvez as pessoas não reconheçam ou não conheçam, na verdade, é essa parte da esterilização. As pessoas acham que basta ter uma autoclave que todo o seu ferramental vai estar esterilizado. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse ciclo da esterilização e quais são os equipamentos que a BioArte tem que completam todo esse ciclo. Tá certo. Isso aí é uma coisa muito importante, porque não tenha dúvida que todo mundo olha para o que a gente chama de esterilização, que é fruto do trabalho de uma autoclave, né? Que nós temos desenvolvidas e temos como na nossa linha de produto. Mas esse ciclo de esterilização, ele não inicia na autoclave, ele termina na autoclave. Na verdade, o início vem numa lavadora, que hoje, muitas vezes, por uma questão qualquer, é feita manualmente, tá? Mas que, dentro desse ciclo e dentro do desenvolvimento de produtos nossos, nós oferecemos, que é uma lavadora ultrassônica, ou seja, tudo aquilo que a pessoa faz numa escova, ela é feita dentro dessa máquina, uma máquina muito simples, tá? Rápida, que tem ciclos de 1,5 minuto até 8 minutos, depende do que você está limpando, e que atinge a limpeza de uma forma muito mais
perfeita, vamos chamar assim, ou muito mais autêntica do que a própria lavagem humana, vamos dizer. Por que Manual, né? isso? Isso, manual, desculpa. Aí, por que isso? Porque, na verdade, na lavadora ultrassônica, ela transforma a energia elétrica em mecânica e gera, vamos chamar, borbulhas. E essas borbulhas atingem tudo aquilo que é orgânico dentro do instrumento, dentro do ferramental, e consegue limpar isso. Tá? E consegue eliminar, por exemplo, o sangue ou algum material que fique e tudo mais. Ele consegue limpar o que é feito hoje numa escovação externa manual. Tá? E sem gerar risco à própria pessoa que faz a escovação. Né? Porque você está falando geralmente de material cortante. Na hora que você quer lavar para depois esterilizar, você corre esse risco de ter um ferimento, alguma coisa. Né? E fora a eficiência em si do que uma máquina hoje consegue fazer pelo desenvolvimento tecnológico que existe. A partir de ser lavado, né, numa lavadora, você precisa envelopar esse instrumento, esse ferramental, para levar para a autoclave. Tá? E dentro desse envelopamento existe o que a gente chama de seladora, ou seja, um equipamento que faz a selagem das laterais, como uma forma de você colocar isso, um ferramental, dentro do envelope, para que a partir disso seja levado na autoclave. Né? E isso existem coisas especiais, materiais especiais que a gente chama de papel grau, é o mais usado, que justamente o que ele é? Ele é um material que está feito para envelopar um instrumento para levar para a autoclave, porque uma das faces dele é como uma malha, onde, no momento que você coloca na autoclave, essa face é capaz de receber a pressão, receber a temperatura da autoclave, esterilizar, tá? E matar, ou seja, todo o micro-organismo, bactéria, vírus, dentro, que estejam contidos no instrumental, tá? Com uma característica super interessante, que no momento que a autoclave ela tem o período de esterilização e depois um período de secagem. Tá? No momento que você faz a secagem, esse papel grau, essa face malhada, vamos chamar assim, na secagem, na verdade, ela fecha essa malha. Então, no momento que termina o processo da autoclave, esse envelope ele está absolutamente vedado, que faz com que um ferramental, um instrumental que foi levado à autoclave possa permanecer fora dela, envelopado, durante semana, 20 dias, até 25, 30 dias. Entende? Então, esse é o processo. Desde a lavadora, passando pela selagem, né? E da selagem sendo levado na autoclave para ser esterilizado. Outro benefício que você estava me contando da lavadora, que eu achei super importante, é que como ela não tem o atrito de uma escova e o manuseio também, você mantém a ferramenta no ponto dela ótimo mais tempo, né? Porque você não tem o perigo de você arranhar a sua ferramenta ou de você não Exato. fazer a higienização correta e ter aquelas ranhuras e depois, num segundo procedimento, a ferramenta não acabar trabalhando do jeito que você esperava. Então, você também protege a sua parte ferramental, né? Sem dúvida. Porque primeiro que você não perde o corte, vamos chamar assim, né? O Não fio. perde essa característica do fio da sua ferramenta. E segundo, que a escovação, por mais macia que seja, ela pode gerar algumas marcas, vamos chamar assim, dentro do ferramental, que é a porta de entrada para acúmulo de outros materiais no próximo procedimento. Né? Então, tudo isso, uma lavadora ultrassônica, ela, na verdade, evita, minimiza, né? Gerando, inclusive, melhor vida útil e melhor qualidade dos próprios instrumentos também. Né? Isso é uma coisa que a pessoa acaba não pensando, mas que é essencial.
Porque eu acho que quando você sim, entra, o médico entra para fazer um procedimento, ele quer, lógico, o equipamento e a ferramenta da melhor forma possível, porque isso gera depois uma melhor cicatrização e sem contar os riscos que você já acaba eliminando por ter uma ferramenta que está 100% limpa e apta para o procedimento. Mas voltando à exatamente. parte da autoclave, você estava me explicando como funciona uma autoclave. Eu achei super interessante porque eu não sabia. Então, eu queria que você desse uma explicada como é que ela esteriliza a parte da ferramenta que está lá dentro. Qual é o processo que é envolvido? Então, na verdade, a autoclave, ela é um equipamento onde você lacra, tá, o ambiente e dentro desse ambiente você gera pressão e temperatura por um ciclo longo de tempo. Tá? E através dessa pressão, através dessa elevação de temperatura, você tem a garantia de eliminação, tá, de tudo que é bactéria, vírus, micro-organismo, o que seja. É isso que se busca, é isso que se tem que se oferecer numa autoclave. A grande questão é que, dentro desse processo, e o que é feito, né, o trabalho da autoclave, ela é um trabalho, não sei se poderiam dizer de risco, mas, na verdade, ela é um equipamento que tem que ser tomado muito cuidado. Tá? Diante disso, todo o desenvolvimento que a BioArt fez e busca sempre fazer e evoluir na área dos seus equipamentos, especificamente da autoclave, é para que gere total segurança para o usuário. Tá? Por quê? Porque, na verdade, nós definimos o seguinte: o risco ou a quantidade de problemas de uma autoclave, ela pode ser baixa. Só que no momento que ocorra um problema, no momento em que todos os itens de segurança dela não trabalhem corretamente, tá? O acidente que acontece é muito grande. Tá? É muito grande. Então, lógico, ninguém quer isso. Tá? Então, todo o desenvolvimento da BioArt é justamente para gerar itens de segurança, tá? Para que, dentro da periculosidade que pode ser o trabalho do autoclave, todo esse perigo seja minimizado ou zerado, na verdade. Né? Então, a parte estrutural do nosso equipamento, ele passou por todo um processo de engenharia para oferecer essa garantia, para oferecer essa tranquilidade para o usuário. Tá? Por exemplo, ela tem todo um processo de segurança e de fabricação monobloco, por exemplo, ou seja, de uma única conjunto. Por quê? Porque tudo isso gera a segurança que nós queremos oferecer para o mercado. E essa é a preocupação na compra, que eu defino como na compra de uma autoclave. Lógico, existem muitas coisas envolvidas, inclusive o lado econômico. Tá? Mas existe eu acredito que o mercado em si tenha que ter essa preocupação, todo o lado tecnológico, de por que, na verdade, às vezes as coisas são um pouco mais oneradas, mas te oferecem uma qualidade, uma condição muito mais favorável. Aí eu vou especificamente no item que é o seguinte: toda autoclave ela precisa ser certificada pela Anvisa. Tudo aquilo que é voltado para a saúde, você tem a necessidade absoluta disso. Lógico, temos. Tá? Só que, além disso, o que nós temos também é certificação do Inmetro. Em que? Na fabricação do vaso de pressão. Ou seja, aquele volume, aquele compartimento aonde é feita a esterilização, onde é gerada a pressão e a temperatura, né, que é onde está colocada todo o instrumento e todo o ferramental, né, essa fabricação, o desenvolvimento e a fabricação desse vaso de pressão, da BioArt, ele está certificado pelo Inmetro. Ou seja, é a forma mais evoluída de você gerar a segurança que um equipamento desse precisa. Entende? E fora isso, toda a parte de itens de segurança, válvulas,
vamos dizer assim, situações de que primeiro se rompe algum item de menor responsabilidade do que outro, tá? Tudo isso é feito, foi desenvolvido pela BioArte e envolve engenharia. Não simplesmente vamos fabricar isso, olha como que é e olha como se fabrica. Não é assim. Tá? Mas todo um processo de engenharia que passa por isso. Então, é isso que nós buscamos poder oferecer. Tá? E isso nem sempre é o que está disponível no mercado. Porque uma coisa muito interessante também de se ver é o seguinte: como é que você comprova que um material que você colocou dentro do autoclave ele está esterilizado ou não? Na verdade, na hora que você compra um equipamento, por exemplo, uma autoclave, você parte do princípio que ela está esterilizando. Tá? Só que, para chegar a esse ponto, né, na verdade, existem vários itens e vários componentes envolvidos para você poder garantir isso. É isso que nós queremos oferecer com o nosso equipamento. É isso que, na verdade, nós oferecemos com o nosso equipamento. De uma forma certificada, de uma forma comprovada e que pode ser testada e que pode ser verificada. Entende? E é isso que E, nós buscamos, ou seja, e isso é ter muito a... importante, né? Oi? Isso é muito importante. Sim, eu acho que é vital, porque na hora que você compra um equipamento e voltado e buscando oferecer para o teu mercado, para o teu usuário, para você mesmo, um resultado, tá? Na verdade, você tem que estar tendo a garantia ou a tranquilidade de que aquilo que você está comprando realmente oferece o que você está buscando. Né? E é isso que a BioArte trabalha como essência. Né? Então, muitas vezes, essa geração de tecnologia, essa geração de segurança, não é a coisa mais econômica, tá? Porque envolve muito estudo, envolve componentes, envolve processos, tá? Que nem sempre são os mais econômicos, mas são os mais garantidos, que vai gerar tranquilidade para nós, como fabricantes, que está oferecendo, e eu imagino, e sempre vai estar oferecendo o melhor que pode para o seu cliente. Uma coisa que é muito importante, eu acho, a gente mencionar também, que o gestor, a gente tem muito gestor hospitalar que assiste a gente, então esse gestor Né? hospitalar ou o gestor da clínica, quando ele decide a compra, antes dele decidir essa compra, é necessário fazer uma pesquisa, né? Porque com certeza você tem diversos equipamentos no mercado com um range de preços muito diferentes, mas a certificação ela é muito importante, então isso eu acho que é uma dica legal para dar para os gestores. Verifiquem se a máquina que você está pensando comprar, ela tem as certificações, Sim, converse, né, com a empresa que você está pensando comprar a marca, lógico que a máquina a gente está aqui indicando a BioArte, mas converse com eles sobre assistência técnica, sobre manutenção, porque a gente está falando de equipamentos que nem a parte da lavagem é um equipamento que pode sim ser substituído por um manual, é melhor ser equipamento, mas autoclave você não tem como substituir. exato, E aí exato. você precisa ter essa garantia. Fazer as manutenções periódicas, cada máquina tem um ciclo diferente, mas é importante não deixar de fazer essas manutenções, porque nós estamos falando de um equipamento que tem um risco, claro. E aquela parte que não é opcional, né, Roberto? Eles têm que ter esse processo de fazer a esterilização do material. Vamos falar um pouquinho disso? Porque o pessoal fala, ah, eu posso ter autoclave, eu devo ter. Não, você deve ter, né? Existe uma portaria para isso. Sim, exato. E só pegando o gancho um pouco da ciência técnica que você havia citado, vou começar por aí, é o seguinte: nós hoje temos uma rede de assistência técnica em todo o Brasil, tá? E com muita gente capacitada hoje para poder fazer manutenção e equipamento da BioArte. E por quê? Porque equipamentos do tipo da autoclave é muito importante, é muito interessante o trabalho preventivo, a manutenção preventiva. Não é uma questão de que tem assistência técnica para poder consertar um equipamento. Tá? Isso aí não é a intenção de ninguém, muito menos do usuário. Tá? Lógico. Mas a questão preventiva, depois de
vários ciclos, tudo isso a gente define isso em catálogo e tudo mais, depois de vários ciclos, depois de certas situações e tal, é importante se checar. Às vezes é uma manutenção onde você tem que trocar uma válvula, onde você tem que trocar um anel, né? Simplesmente para garantir a sua vedação, garantir o trabalho ótimo do equipamento. Tá? Então, tudo isso nós temos muito próximo a qualquer usuário dentro do Brasil e no mundo, entendeu? E no mundo. Bom, depois você havia falado da questão da proatividade, vamos dizer assim, né? De ter um ciclo de esterilização dentro do seu consultório ou da sua clínica, porque, como você havia falado, hoje existem exigências da Anvisa, obrigatoriedades e tal. Mas eu não tenho dúvida que todo profissional, principalmente, inclusive o médico, ele tem toda essa preocupação anterior a simplesmente a uma regra ou uma lei. Tá? Ou seja, a necessidade hoje de poder oferecer o melhor que há para o seu paciente. Tá? E para a sua própria tranquilidade. Né? Para a sua própria tranquilidade. Então, nós vemos cada vez mais esse mercado preocupado com isso. Tá? E mesmo que o investimento não é um investimento irrisório, tá? Saber reconhecer que isso tem um retorno muito interessante. Mas, então, a questão da autoclave, o resultado disso tudo, a grande questão é que hoje, independente da obrigatoriedade, o mercado médico, nós notamos e vemos essa preocupação, e é muito interessante, de que tem essa proatividade de buscar soluções e oferecer essa solução para os clientes, de forma que isso lhes dê tranquilidade, não só ao profissional, mas também aos seus clientes, certo? Porque hoje, não tenha dúvida, que com toda essa preocupação que nós estamos vivendo hoje, e com tudo que se fala em matéria de contaminação, em transferência de bactéria, de vírus, disso e tal, hoje, não tenha dúvida nenhuma, virou um foco muito grande, inclusive do mercado, já ouvi falar isso, do cliente questionar como que se faz certos procedimentos em off do consultório. Tá? Querer conhecer isso, querer ver como é que é, para ter essa tranquilidade, para ter essa garantia. Eu não tenho dúvida que se o mercado, inclusive, for à frente disso e já poder mostrar e oferecer tudo aquilo que é feito, tá? Eu não tenho dúvida que também o cliente vai ficar muito mais tranquilo e vai gerar maiores ganhos, vamos chamar, inclusive, nisso, né? Tanto é que, muitas vezes, eu acho, a gente não nota, né, Malu? É um negócio engraçado, porque quando veio a pandemia é que a gente começou, pelo menos eu particularmente, pessoas que vivem comigo, ou que eu convivo, é aí que você começa a notar as coisas. Por exemplo, eu nunca notei, mas depois lembrando, o meu dentista abre o envelope lá com a ferramenta que ele vai usar, né, que às vezes a gente não gosta muito nem de olhar, mas ele abre na minha frente. Eu nunca, vamos dizer assim, me obriguei, que ele falou, mas você não vai abrir, já está aberto? Não, nunca me obriguei a falar isso. Mas hoje você nota, puxa vida, aquele dentista faz dessa forma. Interessante, significa que ele fez a esterilização, estava ali estéril, até o momento que ele abriu para colocar na boca. Então, esse tipo de acontecimento, no passado, puxa, quiçá 5% da clientela entendia. E isso no ramo médico igual. Tá? Hoje não. Hoje, acho que cada vez mais as pessoas, se não cobram, tá? Porque tem confiança no profissional que está tratando, mas se não cobram, pelo menos se sentem talvez mais tranquilos e mais relaxados em ver que isso está acontecendo, que ele está tirando algo que estava estéril, que vai usar. Então, são coisas que parecem, não sei se eu posso dizer assim, como que subliminares, né?
mas que são diferenciais, São né? E essenciais, o né? Eu mercado acho. vai cobrar cada vez mais isso. Eu acho também. Eu acho que cada dia mais as pessoas, exatamente, o que a gente não é que não dava valor antes, mas a gente não prestava essa atenção, cada dia mais vai prestar. Você contou esse caso do dentista, a gente tem um caso engraçado aqui. Quando a gente estava reformulando, ou na verdade fazendo, nunca teve antes, um protocolo de segurança para a feira, para a Medical Fair, a gente É, proibiu a questão daqueles bolsos cheios de amendoim, batatinha, que todo mundo põe a mão. E aí a gente parou para pensar e falou, gente, isso nunca foi higiênico, aquele amendoim fica aberto na feira o dia inteiro e todo mundo põe a mão. Não é agora que não é higiênico, nunca foi. E é exatamente, os exato, padrões vão mudando, né? E a gente tem que acompanhar essa mudança. exatamente. Isso acho que é uma das maiores é, é, situações que toda essa pandemia tem gerado para a gente, né? Porque a gente começou a notar certas coisas. Poxa, de você entrar numa empresa mais, ninguém mais se cumprimenta com um beijo. Antigamente, em alguns ambientes, você, enquanto você não cumprimentasse todo mundo e tal, você não começava a atuar, né? Seja uma visita, seja no teu trabalho, ou seja em qualquer lugar. Não, hoje não. Hoje todo mundo, tudo bem? Tá? É um cumprimento geral e tudo mais. Então, eu acho que isso, cada mercado, cada atuação, ela vai começar a querer demonstrar, ou seja, já temos visto isso, né? De querer demonstrar todos os cuidados que estão tomando. Né? E dentro desse processo médico, eu não tenho dúvida que a questão da autoclave, da questão de mostrar essa situação, fica cada vez mais interessante, tá? E talvez necessário, né? E nós estamos aí justamente oferecendo toda essa linha, né, a partir de um desenvolvimento bastante contundente, né, aos poucos, e é isso que a BioArt está querendo oferecer e está podendo oferecer hoje para o mercado. Eu queria te agradecer, Roberto, pela presença aqui no Medical Talks, conversando um pouquinho comigo. Queria deixar um convite para todo mundo que assiste a gente para entrar no site da BioArt, entrar em contato com eles e conhecer a linha deles de solução para biossegurança no geral. Vamos lembrar e deixar sempre registrado que o ciclo da esterilização, ele é essencial, ele não é mais opcional, ele é, além de Sim. obrigatório, ele é essencial e eu tenho certeza que vai trazer melhores resultados para a sua prática. Muito obrigada. Obrigado você, Malu, e o nosso site é bioarte.com.br, tá? E lá existem todas as características dos equipamentos e todas as possibilidades de comunicação conosco também, que fiquem à vontade, estamos à disposição.